Olá, que alegria te ter aqui comigo hoje. Eu me chamo Luana e nesse canal aqui eu trago ensinamentos sobre a doutrina espírita. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. E se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e repasse a mais pessoas, porque divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. O tema que eu escolhi para o vídeo de hoje é sobre a existência de vidas em outros planetas. E o que a doutrina espírita ela vem nos falar sobre isso? Se você assistiu o último vídeo sobre os princípios básicos da doutrina espírita, você deve ter visto que um dos princípios básicos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui como sugestão e também vou deixar o link do vídeo na descrição aqui desse vídeo. E o que seria esse princípio básico da pluralidade dos mundos habitados? É de fato entender que a Terra não é o único planeta habitado. Mas o que diz a Bíblia sobre isso? Lembrando que a doutrina espírita, ela sempre seguiu e sempre irá seguir os ensinamentos de Cristo. Então, a gente se baseia muito na questão dos ensinamentos trazidos na Bíblia. E o que Jesus fala sobre isso, né? Jesus, em João, capítulo 14, de versículo de 1 a 3, ele nos fala o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejas vós também. Na casa do pai há muitas moradas. Aonde é a casa do pai? É o universo. E o que são essas muitas moradas? São os planetas. E aqui eu quero que você reflita uma coisa. Jesus, há 2000 anos atrás, quando esse mestre iluminado veio aqui para o planeta Terra, ele falava com os homens e mulheres da época através de parábolas. Porque imagine como eram esses homens, mulheres, crianças, né? Essas pessoas há 2000 anos atrás. Intelectualmente, moralmente, era totalmente diferente de hoje. Então, Cristo, quando veio à Terra, ele precisava se comunicar com essas pessoas de uma forma que eles entenderiam. Então, muitas vezes, Jesus usava de sentidos figurados para falar a mensagem que ele gostaria de repassar para as pessoas. 2000 anos se passaram, a ciência avançou muito, nós, como espíritos, estamos muito mais evoluídos moralmente, intelectualmente, então, com certeza hoje nós conseguimos entender de uma melhor forma que não precisando ser utilizando de parábolas. É muito importante que a gente tenha esse entendimento para de fato conseguir extrair a mensagem que a Bíblia tem a nos passar. É a mesma coisa que nós pensarmos em ensinar crianças. Então nós éramos pequenas crianças há 2000 anos atrás, espiritualmente falando, quando comparadas a hoje, né? Então, como a gente ensina uma criança? Nós precisamos utilizar de linguagens figuradas, de parábolas, para fazer essa criança, esse pequeno ser entender aquilo que a gente quer falar. E é a mesma coisa que Jesus fez conosco quando nos trouxe esses ensinamentos há tantos anos atrás. E agora, vindo para a doutrina espírita, né, Allan Kardec faz mais de 20 perguntas no Livro dos Espíritos relacionados a essa parte de pluralidade dos mundos habitados. E na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: todos os mundos são habitados? Todos os planetas são habitados? E a resposta que nós temos é sim. Todos os planetas do universo. Mas é claro que as condições dos seres que habitam diferentes planetas serão diferentes de acordo com a condição propícia para que se haja vida naquele formato de cada planeta. Então não podemos querer achar que todos os planetas que existem no universo terão formas de vida exatamente como a Terra, até porque a composição, a condição desses planetas são diferentes da Terra. E aqui até fica uma reflexão: se nós nunca tivéssemos visto um peixe, nunca tivéssemos estudado sobre a fisiologia de um peixe, nós diríamos que é impossível existir um ser que sobreviva debaixo da água. Por quê? Porque nós só conhecemos o nosso sistema.
né, a nossa fisiologia. Porém, já tendo visto peixes, entendendo como que funcionam esses peixes, esses animais marinhos, nós compreendemos que sim, é possível existir espécies que conseguem respirar e sobreviver debaixo d'água. Então é a mesma coisa quando a gente para analisar as condições de vida em outros planetas. E agora vamos entender um pouco quais são os tipos de mundos que existem aqui no nosso universo. Nós temos 5 tipos de mundos. Nós temos os mundos primitivos, de provas e expiações, de regeneração, os mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes. E aqui eu já quero te dizer que um espírito ele só pode encarnar em um mundo que esteja de acordo com a sua vibração. Ou, se esse espírito assim desejar, ele pode encarnar em um mundo inferior à sua vibração, mas nunca um mundo superior à nossa evolução. E assim como nós estamos em constante evolução, os mundos eles também estão evoluindo. Então, quando eu digo que existe um mundo primitivo e um mundo de provas e expiações, esse planeta ele também vai evoluindo. Então, a Terra ela já foi um mundo primitivo e hoje ela é um mundo de provas e expiações. Mas ela está passando por uma transição, né? O planeta Terra está passando por uma transição e está saindo do mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração, que seria o próximo nível. E é por isso que é tão importante nós focarmos na nossa evolução espiritual, na nossa evolução moral, na nossa evolução intelectual, justamente para que a gente consiga acompanhar a evolução do planeta em que nós estejamos, né? Porque se nós não conseguirmos, né, acompanhar essa evolução, quando a Terra ela se tornar um planeta de regeneração, aqueles espíritos que não conseguiram acompanhar essa evolução do planeta Terra, eles não poderão mais encarnar no planeta Terra, que já é um mundo regenerado. Eles precisarão encarnar em um planeta que tenha a mesma frequência vibracional que esse espírito está vibrando. Então esse espírito ele precisará encarnar em um planeta novamente de provas e expiações, por exemplo. Mas como que funciona cada tipo de mundo, né? De acordo com a doutrina espírita? Os mundos primitivos, eles são destinados às primeiras encarnações do espírito. Porque são mundos que são mais jovens, são mundos recém-formados. E lembrando, a Terra já foi um mundo primitivo, né? No mundo primitivo se encontram todos os seres nas suas fases iniciais de progresso. E nós também já estivemos nessa fase inicial de progresso. Não sei se no planeta Terra ou em algum outro planeta que já foi primitivo, entende? Nós também vamos passando de planetas a planetas. E nesses mundos, os espíritos eles ainda estão em estado primitivo, com um senso moral pouco desenvolvido. Então aqui nós dizemos que o instinto ele fala muito mais alto, né? O instinto é o que fala, não é a moral ou a razão quem fala. Depois então do mundo primitivo nós temos o mundo de provas e expiações, que é o mundo onde a Terra se encontra hoje, né? O mundo de provas e expiações, e a Terra está em um momento de transição para um mundo de regeneração. Mas um mundo de provas e expiações, o que acontece nesse mundo, né? São mundos que os espíritos desse planeta, eles reencarnam para expiar os seus erros de vidas passadas e passar por provas que vão contribuir para a sua evolução, tanto espiritual quanto moral, intelectual. E são nesses mundos, né, de provas e expiações que o mal ele ainda é dominante. Só que o bem, ele já se faz presente, porém o mal ainda domina sobre o bem. E é fácil de a gente entender como é que é esse mundo de provas e expiações, já que estamos encarnados em um mundo de provas e expiações, né? Mas aqui a gente também percebe o quanto a gente ainda precisa evoluir. Então, a partir de estudos e comunicações que a gente tem, né, do plano espiritual para com os médiuns, a gente sabe que a Terra ela deve estar aí passando para um mundo regenerado por 2050, 2060, a depender, né? Porque a espiritualidade ela nunca vai nos dar uma data certa. Isso porque depende do livre-arbítrio de cada um, né? Nós temos projeções do que há de acontecer, mas nada é escrito em pedra porque depende muito
do caminhar da sociedade, da evolução espiritual como um todo, dos espíritos aqui encarnados e também desencarnados que estão no plano espiritual, nessa mesma frequência aqui da Terra, né? Então isso é muito importante. Então, se de fato lá por 2050, 2057, a Terra sair de um mundo de provas e expiações e de fato se tornar um planeta regenerado, depois de ser um planeta regenerado, mais 7.000 anos para que ele alcance um mundo ditoso, que a Terra se torne um mundo ditoso. Mas nós já vamos chegar lá, então vamos agora falar sobre o mundo regenerado. Em um mundo de regeneração, não é que não exista o mal, existe o mal. Mas o bem, ele sobressai ao mal. Então nós vemos aí muito mais pessoas encarnadas, espíritos de bem, do que buscando o mal. E automaticamente, conforme vai havendo a evolução desse mundo, espíritos que ainda vibram no mal não vão mais reencarnar no mundo regenerado, né? E é assim que acontece a evolução para que esse mundo parta para o próximo estágio evolutivo. Mas no mundo de regeneração, os espíritos que ainda precisam espiar, né? Eles conseguem extrair forças. Porque nesse mundo de regeneração tem muito crescimento moral, tem muita moral próximo, a base das relações sociais é o amor, tem a rejeição a esse materialismo, a essa ganância, essa coisa, né? E com certeza também, no mundo de regeneração, a gente tem muitos avanços na ciência, muitos avanços na tecnologia, a cura para muitas doenças, porque não faz mais sentido ter certas doenças que vão causar essa dor, esse sofrimento, porque a gente já não está mais no mundo de provas e expiações, entende? Então a gente tem muitos avanços, conseguiremos nos comunicar com espíritos de outros orbes, então é realmente fantástico, eu estou muito ansiosa para chegarmos à fase de regeneração do planeta Terra. E aí depois do mundo de regeneração, nós temos o mundo ditoso, que são os mundos felizes, né? Então, como o próprio nome diz, é de fato um mundo onde nós só temos o bem. E todos os espíritos que estão aí encarnados em um mundo que é um mundo ditoso, um mundo feliz, eles já sabem que o seu propósito é o da evolução moral. E o bem é algo tão comum que se torna normal, como se fosse a utilização, por exemplo, de um smartphone, que hoje em dia todo mundo tem um telefone celular, então é basicamente assim, se torna algo normal. E aí o corpo físico também, ele é muito mais fluido, ele é menos denso, porque tem menos necessidade de matéria, né? Até a questão da alimentação muda, tudo muda. Então, como eu tinha falado antes, né, depois que a Terra estiver num mundo regenerado, a comunicação que a gente tem, né, os estudos que a gente tem é que deve levar mais 7.000 anos para que a Terra se torne um mundo feliz. E aí, por fim, nós temos os mundos celestes ou mundos divinos, que são os espíritos completamente depurados, então no seu mais alto grau de evolução. E eu fico imaginando como deve ser maravilhoso chegar nesse nível, né? Temos ainda longos passos a percorrer, mas quanto mais a gente busca o nosso aprimoramento espiritual, o nosso aprimoramento moral, mais próximo chegamos a esse nível, né? Cada um no seu momento, no seu degrau evolutivo, cada um no seu tempo, respeitando sempre o próximo, sem julgamentos e com muito amor. São nesses mundos divinos ou celestes, né, que ficam os espíritos que governam outros mundos. E aqui vale um vídeo especificamente para falar sobre os governantes de mundos, né? Eu acho que isso é muito válido também. Inclusive, deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de ver um vídeo sobre isso, que eu preparo um vídeo muito especial. E não tem tantas informações assim sobre os mundos celestes ou divinos, mas eu acredito que deva ser... Não tenho nem palavras para falar o quanto deve ser maravilhoso. E sobre essa questão do exílio de espíritos, né, que não estão acompanhando a evolução do seu planeta e precisam ir para outro planeta que está no mesmo estágio vibratório da sua evolução espiritual, né? Nós temos aí a questão dos espíritos que foram exilados de Capela. Então eu também vou fazer um outro vídeo sobre isso, mas eu gostaria de deixar aqui a recomendação de duas leituras, que é uma sequência.
tá? São 2 livros da Sandra Carneiro, ditada pelo Espírito Lucis. São 2 livros que são romances espíritas, mas eles nos trazem realmente, nas entrelinhas, o ensinamento dessa questão da evolução dos mundos e de como é o exílio de um espírito que não consegue acompanhar essa evolução. Então aqui a gente tem Exilados por Amor, onde fala muito, no início já conta como é que isso acontece, né? E na sequência nós temos a Jornada dos Anjos. Então, se você quiser pode ler só um, não tem problema. Se quiser ler só um, que comece por Exilados por Amor, que é o primeiro livro, e depois pode seguir em Jornada dos Anjos, né? Mas lendo os dois, o ensinamento é muito interessante e a história se completa. Então, esses livros aqui são sensacionais, principalmente Exilados por Amor é um livro muito, muito, muito enriquecedor e bastante emocionante também. Eu espero que eu tenha conseguido te passar um pouquinho de conhecimento sobre o que a doutrina espírita fala na questão dos orbes dos planetas, né? E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui, porque assim o YouTube ele entende que esse conteúdo é bom e dissemina para mais pessoas, né? E se você ainda não é inscrito no canal, já peço para você se inscrever no canal e me seguir aqui também no Instagram, onde eu trago mensagens diárias sobre a doutrina espírita.